um tempinho atrás, até uns 10 anos atrás, havia uma coisa no meio dos cristãos aonde se dizia que se o crente estava triste era porque era demônio, era demônio, era demônio. Isso era uma ladainha até muito frequente, muito comum. E se alguma coisa te entristece, automaticamente isso vem do diabo e vem dos demônios. Mas o tempo passou e a luz veio. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade te libertará. Como os cristãos podem combater os seus momentos de tristeza, graça e paz, queridos? Um tema muito interessante, um tanto quanto diferente, mas que vai nos edificar bastante. Tristezas. Todos nós passamos por momentos de tristeza. Agora, o importante é nós entendermos que quando nós não identificamos o porquê estamos tristes, automaticamente nós vamos correr o risco de continuar triste, e de repente nós vamos passar aí muitos dias tristes e se brincar ainda podemos entrar em depressão. Esse é o assunto do dia de hoje. Nós vamos ensinar você como combater, como identificar e combater o seu momento de tristeza para que ele não vire uma depressão, para que ele não vire uma coisa mais grave. Claro que existem pessoas que já estão tristes porque já estão em depressão. Nós vamos ensinar isso também no dia de hoje. Então, fica bem ligadinho que tem muita coisa boa e a intenção é nos fortalecer e fazer você se conhecer um pouco mais. Então, vem comigo e vamos aprender bastante no dia de hoje. Mas antes de entrarmos profundo com a palavra de hoje, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube. Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas três coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Agora vamos voltar para a ministração? Meus amados, até um tempinho atrás, até uns 10 anos atrás, havia uma coisa no meio dos cristãos aonde se dizia que se o crente estava triste era porque era demônio, era demônio, era demônio. Isso era uma ladainha até muito frequente, muito comum no meio cristão. Até 10 anos atrás isso era muito comum, porque se entendia que você aceitou Jesus, você está cheio de Deus, você agora tem um espírito de alegria e tal, e assim você então está muito alegre, você tem que passar a viver alegre. E se alguma coisa te entristece, automaticamente isso vem do diabo e vem dos demônios. Mas o tempo passou e a luz veio. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade te libertará. A verdade nos liberta também da ignorância. A verdade em todos os âmbitos, ela nos liberta. A verdade suprema, que é Cristo, a nossa grande verdade suprema, que é Cristo, ela nos liberta em todas as áreas. À medida que nós vamos conhecendo a verdade sobre como funciona a nossa mente, à medida que nós vamos conhecendo a verdade, como funciona o nosso espírito, e nós vamos entendendo que espírito é uma coisa e mente é outra, nós começamos então a viver uma vida dentro de um outro nível de conhecimento. Isso quer dizer que é possível que você esteja cheio de Deus, é possível que você tenha o Espírito Santo e mesmo assim você esteja triste, mesmo assim você passe por momentos tristes e, se brincar, até mesmo entre em depressão. E para que isso não aconteça, nós vamos estar trazendo bastante ensino sobre esse assunto no dia de hoje, e automaticamente, quando você se deparar com momentos de tristeza na sua vida, você já vai ter já vai saber como reagir para que essa tristeza não continue, e muito mais do que isso, você vai poder identificar o que está acontecendo e por que você está triste. Pode ser que você vai pensar o seguinte: pastor, identificar por que estamos tristes?
Como assim? Queridos, na verdade, nós precisamos identificar por que estamos tristes. Parece uma coisa tão simples e óbvia e até meio bobinha, né? Coisinha de primeiro grau, de assunto de primeiro ano, segundo ano de escolaridade, mas é uma grande verdade. Muitos cristãos passam por momentos de tristeza e eles não param para refletir por que eles estão tristes. Isso mesmo, você precisa refletir por que você está triste. Você tem que parar e analisar por que você está triste. E ali, até mesmo cura vai vir para você. Você vai receber cura, você vai receber fortalecimento, tudo isso se você entender por que você está triste. Vamos começar então. Vamos começar desde o mais simples e depois a gente vai entrando para o mais complexo. Você está num momento de tristeza. Primeira coisa que você tem que analisar, você que é mulher, você tem que analisar o seguinte: será que eu estou no dia da regra? Será que eu estou no chamado Dia das Mulheres? Porque automaticamente, se você se encontra no Dia das Mulheres, é normal que haja uma diminuição naqueles dias da sua produção do hormônio da serotonina, que é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Tanto que a maioria das mulheres, quando estão no dias delas, o que elas fazem? Elas têm muita vontade, aumenta muito a ansiedade, o desejo por doce. Elas querem comer chocolate, elas querem comer doce, e isso é automático, só que elas não sabem por quê. Isso acontece pela diminuição da serotonina naqueles dias em que ela se encontra nos dias de regra. Por isso que ela fica ansiosa e ela fica com muita vontade de comer doce. Automaticamente, nesses dias, as mulheres, em grande maioria, ficam tensas, ficam nervosas e automaticamente ficam mais tristes. Parece engraçado, mas não era para ser. Mas muitas mulheres, nesse período, elas nem sequer param para analisar. Olha, eu estou triste, mas eu sei o que é. Eu estou triste porque eu estou naqueles dias. Eu estou triste porque nesses dias eu fico nervosa, fico tensa e fico triste e fico muito sensível. Tem muitas mulheres que não param para perceber isso. É muito comum quando mulheres às vezes me procuram para conversar e falam: pastor, eu estou muito triste, ultimamente eu ando muito triste. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é se ela se encontra no Dia das Mulheres, porque se isso acontece, ela tem que observar, porque pode ser esse o motivo daquela tristeza que ela está sentindo. Falando ainda de serotonina, nós temos que dobrar as nossas atenções com esse hormônio. Presta bem atenção que eu vou dizer para você. Nós somos 95% hormônios. O ser humano é 95% hormônios. Isso não muda e não temos como mudar isso. Temos vários hormônios correntes no nosso organismo, liberados por neurotransmissão. E quando um deles está em desequilíbrio, ele vai realizando um efeito dominó, deixando vários outros hormônios também em desequilíbrio. E um desses hormônios, muito importante para nós, é o chamado serotonina, que é o hormônio responsável pela nossa sensação de bem-estar, pela nossa sensação de alegria. E automaticamente, se você dorme mal, se você vive estressado, você tem bloqueado na sua vida a produção natural. Você pode bloquear na sua vida e diminuir essa produção natural de serotonina. Ou seja, o motivo da tristeza de muitas pessoas é por estar estressado, é por estar dormindo mal. Esse é um grande motivo que leva as pessoas a estarem vivendo momentos de tristeza. Uma coisa muito interessante é que o açúcar, ele ajuda na produção da serotonina. O açúcar ajuda na produção da serotonina. No entanto, o problema é que as pessoas exageram, o problema é que as pessoas passam a ter diabetes, as pessoas passam a ser obesas por causa do exagero do açúcar. No entanto, se você equilibra a sua vida, se você come açúcar da forma correta, de uma forma equilibrada, ou se você abre mão do açúcar e ingere açúcar de coisas naturais, como de frutas e de carboidrato, automaticamente você estimula a sua produção de serotonina. Isso é comprovado, isso faz parte da neurotransmissão, isso faz parte do nosso cérebro. É a forma que o nosso cérebro trabalha
para liberar hormônios em nós que dá a sensação de bem-estar e a sensação de alegria. Então você deve fazer essas primeiras análises. Será que eu que sou mulher, será que eu estou nos dias das mulheres? Se você não é mulher, você vai fazer essa avaliação. Será que eu ando muito estressado? Será que eu ando dormindo mal? Coisa terrível para tirar o nosso humor, para nos deixar triste, é dormir mal. Será que eu ando dormindo mal? Será que eu ando estressado? Se isso acontece, será que eu estou bloqueando a minha produção de serotonina? Se isso acontece, então você vai estar triste. Não tem nada a ver com o diabo, isso é uma questão hormonal. É lá de como os seus neurotransmissores estão passando a informação para o seu organismo em geral. Ou seja, você está bloqueando a produção natural de um hormônio que vai lhe dar a sensação de bem-estar. Voltando só um pouquinho, para falar da questão de mulheres, tem a questão também da menopausa. Não podemos esquecer isso. Às vezes a mulher sempre foi alegre, o tempo todo foi uma pessoa muito descontraída, mas agora está passando um tempo de muita tristeza. Isso porque, de repente, ela pode estar entrando na menopausa precocemente. Ainda não é tempo dela estar na menopausa, mas está entrando ou está na menopausa e por isso ela está com muita tristeza. Isso aconteceu com a minha esposa. Irmãos, diante de Deus, a minha esposa é uma das mulheres mais cheias de fé que eu conheço. Tem uma fé viva, pulsante, uma mulher muito dedicada a Deus, mas um tempo atrás ela começou a ficar muito triste. Ela começou a entrar dentro de um poço de tristeza que a gente não estava conseguindo identificar e nem tirá-la de lá. Até que um dia, veja bem, ela continuava com muita sede e desejo por Deus, mas no dia a dia ela estava muito triste. Aconteceu então que um dia nós levamos ela na médica para um exame rotineiros e a médica disse que ela estava entrando na menopausa e que essa tristeza era por causa da menopausa. Ela então foi medicada para tomar um remedinho para ajudar novamente na produção da serotonina, porque a menopausa tinha diminuído a produção da serotonina no organismo dela. Queridos, isso não se resolve com oração, isso não se resolve com jejum. Isso é uma mudança natural do nosso organismo. Temos que parar de ser ignorantes, temos que parar de ser meninos e entendermos como o nosso organismo funciona. Nós, por muito tempo, a igreja cristã endemonizou muita coisa, deixou pessoas frustradas, deixou pessoas mais entristecidas ainda, fazendo elas acharem que tinham demônios, quando na verdade o que elas tinham eram problemas hormonais, que um simples remedinho, simples mesmo, já normalizaria e colocaria tudo em ordem. Claro que se uma pessoa tem um problema, um distúrbio de saúde sério de hormônio, ela vai colocar a ação dela, a oração dela, a fé dela em ação, e ela tem uma grande chance de Jesus a curar e a livrar disso. Mas quando o problema é um distúrbio sério, é alguma coisa fora do normal, mas nós estamos falando de uma diminuição de serotonina, o hormônio responsável pela sensação de bem-estar, que é uma queda nesse hormônio por causa do bloqueio que aconteceu dado pela menopausa. Eu sou exemplo vivo disso, porque eu acompanhei isso na minha esposa e foi algo automático que foi solucionado, e eu percebi não só na minha esposa, em outras irmãs próximas, muito amigas nossas, nós percebemos que elas também tiveram o problema solucionado com um simples remedinho que normalizou a produção de serotonina no organismo dela. Agora que você entendeu, primeiramente, vamos eliminar essas questões físicas para ver se é uma questão de queda de produção de hormônio ou alguma coisa desse tipo. Não é comigo, essa questão não é minha, eu resolvi isso e tal. Vamos para parte 2. Faça agora uma outra análise para ver se a questão não seria de cunho emocional. Exatamente, emocional. Às vezes você brigou com alguém e isso te deixou triste. Às vezes você consegue identificar rápido, às vezes não. Às vezes alguém falou alguma coisa grosseira para você, ou você ouviu alguma conversa sobre você ou sobre alguém que te ama e isso te deixou muito triste. Às vezes você recebeu uma notícia, de alguma forma você recebeu uma informação de alguém conhecido ou de alguém não conhecido, de alguém próximo a você ou de alguém não tão próximo, mas que se referia a você ou que se referia a alguém que você ama, e isso acabou interferindo emocionalmente em você.
você? Mexeu com seu equilíbrio emocional. Você então começou a ficar triste. Talvez uma notícia temerosa, uma notícia ruim, uma enfermidade, uma tragédia ou alguma coisa assim. Então você vai identificar. Uma vez que você identificou que a causa é emocional, aí automaticamente você vai então saber lidar com isso, porque foi uma palavra ruim, foi uma questão mal resolvida, de repente o marido foi grosseiro com a mulher, falou uma palavra que ofendeu a mulher, tiveram um bate-boca, tiveram um momento bem ruim, e isso mexeu com o emocional da mulher, passou ali umas 3, 4 horas depois dessa discussão, depois dessas palavras ásperas, e ela começou a ficar muito triste. Automaticamente você vai refletir, será que o que foi? Por que eu estou triste? Eu comecei a ficar triste depois que meu marido falou aquelas palavras. Então você identificou que o seu problema é emocional. Lógico que isso piora quando você já está vivendo momentos de crise, quando de repente seu marido sempre fala coisas que te entristecem, como às vezes ele sempre faz coisas que te entristecem, e vice-versa, às vezes a esposa sempre fala coisa que entristece o marido, ou sempre toma atitudes que entristecem o marido, e isso acaba mexendo com o emocional dele. Agora você, como eu disse no começo, você tem que identificar o porquê que você está triste e começar a combater aquilo. Por exemplo, na questão emocional, identificou que o problema foi uma notícia, uma informação, foi um problema, um bate-boca, uma discussão, palavras ásperas que mexeram com você, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido ou de alguém? Identificou isso, você vai começar a refletir sobre o problema, você vai começar a refletir sobre a situação. Ora, meu marido é sempre assim. Eu tenho que me equilibrar, porque eu sei que o meu marido, ele é assim. Meu marido é um homem áspero, minha esposa é uma mulher que fala pelos cotovelos, que quando pensa que não já ofendeu. E eu já tentei conversar, já tentamos conversar, mas ele não conserta, ela não conserta. Então o que eu vou fazer? Eu vou me proteger. Eu não vou ficar deixando que essas coisas me entristeçam. Eu não vou ficar deixando que essas atitudes me entristeçam. Embora tenha a tendência a me entristecer, eu não vou mais aceitar que essas coisas me entristeçam. Afinal de contas, eu preciso de um milagre para que meu marido seja transformado, eu preciso de um milagre para que meus filhos sejam transformados, e até que esse milagre aconteça, eu não vou mais me deixar me entristecer com essas atitudes. Então eu vou identificar, e quando eu perceber que é de cunho emocional, eu vou então me proteger para não deixar mais essas situações mexerem comigo, essas situações me abalarem. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Se você anda ficando triste por questões emocionais, se você anda ficando triste continuamente por esses exemplos que eu dei, por informações, por conversas, por coisas que te entristecem, por atitudes de pessoas que te entristecem, se você anda ficando triste continuamente, isso pode te levar a uma depressão. Vou repetir que é importante. Se você anda ficando triste continuamente por causa dessas coisas, isso pode te levar a uma depressão. A sua maior chance é você se levantar agora e você começar a preparar a sua mente da seguinte forma: eu não vou mais aceitar esse tipo de coisas me deixarem triste. Eu não vou mais permitir que esse tipo de situação me deixe triste. E ali você vai, lógico que isso é um exercício, não é do dia para a noite, você vai começar a se preparar, se organizar emocionalmente para que essas coisas não te firam mais. É assim que você precisa se organizar, é assim que você precisa agir, e isso vai te ajudar bastante. Agora um detalhe muito, muito importante. Às vezes, as tristezas que você identifica que está tendo é a tristeza emocional por causa de algum trauma que não foi tratado. Algum trauma na sua vida, um abuso quando você era criança, um abuso quando você era adolescente, alguma situação de morte, de tragédia que você recebeu a informação quando criança ou quando adolescente e ficou muito vívido dentro de você, gerando em você uma ferida, gerando em você traumas que você ainda não sarou. E volta e meia acontecem situações onde a sua alma se entristece grandemente com aquela situação. O que você tem que fazer? Tem que procurar ajuda para você ser curado desse trauma.
você, de preferência, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus da sua confiança, um homem, uma mulher de Deus que possa lhe ajudar. Conte a sua história. Às vezes é algo que você de repente nunca contou para ninguém, mas é necessário. Se essa tristeza que você volta e meia sente, você identifica que está ligado a um trauma, a um abuso na infância, a uma agressão na infância, ou alguma coisa que marcou a sua vida emocional, por isso que volta e meia você está sempre triste, enquanto você não curar isso, você vai correr o risco de passar a vida toda sofrendo com essas coisas dentro de você. Por isso, peça ajuda. Procure um homem ou uma mulher de Deus e peça ajuda. Conte: olha, eu sofri abuso quando era criança e até hoje, quando eu me lembro de algumas situações, isso me entristece, isso mexe comigo, isso me deixa muito e muito mal. Essa pessoa vai ser direcionada por Deus para criar formas de tratar você, de ajudar a curar a sua alma, a libertar a sua alma dessa situação. Seja qual for o trauma, você está ficando triste, você precisa ser ajudado no nome santo de Jesus Cristo. Normalmente essas crises emocionais, essas enfermidades na alma, elas são muito pavimentadas por lembranças. Às vezes uma situação, um filme, uma palavra, uma música, um ambiente acaba reativando. É como se a sua alma estivesse com a ferida e houvesse alguma coisa que cutuca justamente na ferida e você sente aquela dor. E no momento que você sente aquela dor, você vai ficando triste por causa daquela lembrança que foi reativada e mexeu dentro do mais profundo da sua alma. Por isso que você precisa ser curado quanto antes para você sair disso. Lembrando que é normal, às vezes, nós termos momentos de tristezas. Tudo isso que eu estou ensinando você vai te ajudar muito a identificar e a combater. Mas mesmo assim, isso não vai garantir que às vezes você mesmo com isso não fique triste. Vai ter momentos que você vai ficar triste. Mas, independente disso, você precisa aprender para poder ser curado e ser tratado. Agora, o que você não pode é estar continuamente triste. Ter alguns momentos de tristeza que você não consegue nem combater é normal. Agora, ficar continuamente triste, isso é sinal de que você precisa urgentemente de ajuda para receber cura na alma, para receber conhecimento, para receber libertação no nome de Jesus. Aí você fez as considerações, se não é uma questão hormonal, se é uma questão emocional. Aí agora você vai para o lado espiritual. Às vezes você está triste por causa de pecado. Faça sempre essa análise de lá para cá. Como eu disse, vamos para o mais simples, do mais simples ao mais complexo. Fez análise física, hormonal, fez uma análise agora emocional, agora você vai para o lado espiritual. Será que é algum pecado? O rei Davi escreveu que enquanto ele estava escondendo o pecado dele, os ossos dele por dentro se condoíam. Ele sentia como se os ossos dele estivessem sendo quebrados e tal. E ele descreve muito isso em vários salmos. Ele descreve que enquanto ele estava em pecado, ele estava adoecendo. Ele andava triste e andava adoecido. Isso quer dizer que o pecado não tratado, um pecado escondido que a pessoa esteja fazendo, automaticamente vai entristecer a pessoa. Por exemplo, é comum as pessoas dizerem: olha, eu vi pornografia, me masturbei e depois da pornografia que eu cometi o ato da masturbação, eu fiquei muito e muito triste. E aí a pessoa às vezes leva até alguns dias ficando triste porque ela não queria cometer aquilo. Automaticamente, isso é comum, a pessoa ficar triste, alguns dias triste por causa de um pecado que ela cometeu. Nesse ponto, se ela se arrepende e vai abandonando, essa tristeza vai ajudar muito, pois como diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, a tristeza que é provinda de Deus, que vem de um arrependimento de algo errado que você fez, essa tristeza vai produzir vida depois. Mas quando não há um arrependimento verdadeiro, a pessoa vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais triste, e assim ela vai minguando espiritualmente e ficando numa situação bem ruim. E se brincar, ela até desvia, ela desanima da fé cristã. Tamanho é a tristeza que ela está
por não conseguir vencer um determinado pecado. Aqui fica também uma outra exortação a você. Se você se identificar que volta e meia você anda cometendo os mesmos pecados, você se arrepende, pede perdão, faz de novo, se arrepende, pede perdão, faz de novo, fica triste de novo, você também precisa de ajuda para romper com isso. Então procure um homem de Deus, uma mulher de Deus que você confie. Lógico que o ideal é que seja o seu pastor, se não for o seu pastor, seja o seu líder de célula. Procure alguém que possa te ajudar, alguém que não vai te condenar, alguém que vai estender a mão para te ajudar, a orar com você, a te ouvir, para romper isso, para que você passe a ficar alegre, cheio de vida e não triste a todo tempo por causa do seu pecado. Aí você vai dizer assim, peraí pastor, mas deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que às vezes a gente vê um amigo, um irmão de igreja, alguma pessoa, que a gente vê que ele está lá tristinho e tal, e muitas vezes aquele motivo da tristeza é pecado? Exatamente, muitas vezes o problema é pecado. Agora não vai sair por aí olhando as pessoas que estão tristes e levantando juízo, achando assim, ah lá, está em pecado, alguma coisa assim, né? Cuida da sua própria vida, cada um cuide daquilo que é propriamente seu, como diz o livro de Tessalonicenses, cada um cuida da sua própria vida. Estou apenas trazendo instrução para você entender que é normal a pessoa o cristão ficar triste por causa de pecado. Pessoa que não é cristão, ele não tem entendimento amplo do pecado, para ele tudo é normal, então é diferente. Mas nós que conhecemos a palavra, é normal termos momentos de tristeza por causa de pecados que estamos cometendo e principalmente pecados que estamos reincidindo. Os pecados reincidentes normalmente é o que mais mexe no emocional das pessoas e deixa um crente triste. Vou repetir que é importante. As reincidências em determinados pecados é o que mais deixa cristãos tristes. Por isso que você precisa de ajuda para romper nisso e vencer no nome de Jesus. Agora, pastor, e se a questão é depressão? Ora, se você é diagnosticado com depressão, eu queria que você entendesse algumas coisas que é muito importante. Quando nós aceitamos Jesus, o que vale para nós agora é o que a palavra de Deus ensina. É dali para frente que nos importa e o que mais nós temos que nos concentrar. A palavra do Senhor diz em Isaías 53, aquele verso, a partir do verso 4, que fala sobre a profecia de que o Messias viria. E a Bíblia diz que ele levou sobre si nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso quer dizer o seguinte, que você não é depressivo, você está com depressão, porque Jesus levou a sua depressão, mas algum fator, alguma coisa que de repente você ainda não identificou, você está te fazendo ficar depressivo. Nós temos que saber essa diferença. Você não é uma pessoa depressiva, você está depressiva, porque Jesus te curou. Uma pessoa que é depressiva é aquela pessoa que ela ainda não aceitou a Jesus Cristo. Como ela não aceitou a Jesus Cristo, então ela não entendeu que as enfermidades dela foram curadas em Cristo Jesus. Quando nós somos cristãos e nós passamos por momentos de depressão, automaticamente nós estamos com depressão. Nós não somos depressivos. É muito importante você entender isso. E sendo assim, nós temos que nos posicionar para poder sair dessa situação de depressão. Sobre questão de depressão, eu não vou aprofundar muito, que eu tenho aqui no meu canal vários ensinos a respeito de depressão, como vencer a depressão, como ajudar um depressivo. Eu tenho essas ministrações no meu canal, então eu não vou entrar profundo a respeito da depressão, só vou passar aqui por cima dizendo que automaticamente tem pessoas que a questão dela vai além de hormônios, vai além de questões emocionais, espirituais. Alguma coisa desencadeou na pessoa e botou ela dentro de um quadro de depressão. Ela está em depressão, precisando de medicação, precisando de ajuda. Então, que ela continue, se já buscou ajuda, continue com essas ajudas, reforce a vida espiritual em Cristo para que possa ser curado o quanto antes. Repito, você não é depressivo, você está com depressão. É bem diferente. Comece a pensar assim: eu não sou depressivo, eu estou com depressão e eu vou sair disso em nome de Jesus. Agora que você já aprendeu a identificar, dei alguns exemplos aqui, poderia dar muitos outros, mas todos os outros vão estar envolvidos dentro de algum desses. Agora que você já identificou se o motivo da sua tristeza é físico, se o motivo é hormonal, se o motivo da sua tristeza é emocional, se o motivo da sua tristeza é espiritual por causa de pecado ou alguma coisa assim,
Agora você tem que colocar em prática o quê? Como reagir. Porque eu ensino o que leva você àquilo e agora eu vou te ensinar como você tem que fazer, como que você vai reagir. Primeiramente, independente do seu quadro de tristeza, quando você identificou por que você está com tristeza, agora o que você vai fazer? Você vai então, em primeiro lugar, se reposicionar. Você vai se reposicionar. Como? Num conhecimento. Você não tinha esse conhecimento. Ou você não tinha tanto assim desse conhecimento. Agora você tem. Então o que você faz? Você se reposiciona. Ou seja, identificou que o problema é hormonal? Eu vou me tratar. Vou tomar um remedinho, vou procurar um especialista e vou tomar um remedinho, e isso vai ser bênção para mim. Assim como quando eu tomo muito sol na cabeça, quando eu forço muito as minhas vistas, ou quando eu estou tendo algum problema de alguma comida que eu comi e não me fez bem, e eu tomo um remedinho para dor de cabeça, porque eu estou com muita dor de cabeça, por causa do sol, por causa que eu forcei a vista, ou porque eu comi alguma coisa e está me dando alguma coisa que fez mal e está dando dor de cabeça, eu tomo um remedinho de dor de cabeça e isso passa. De igual forma, eu vou procurar um especialista, vou ver como é que tá meus hormônios e eu vou tomar um remedinho simples que vai me ajudar a novamente produzir o hormônio responsável pela sensação de alegria e de bem-estar. Automaticamente, a mesma coisa é emocional. Você vai se reposicionar. Eu me recuso a viver assim, triste. Me recuso a viver triste toda vez que o meu marido falar ríspido comigo, toda vez que a minha esposa brigar comigo, arrumar confusão por causa do temperamento dela. Eu me recuso a ficar triste por causa dessas situações. Então eu vou me reposicionar. Eu vou continuar esperando em Deus uma mudança na vida de filhos, na vida de pais, na vida do meu esposo, da esposa e assim por diante. Você vai se reposicionar. O problema é espiritual, você vai se reposicionar, pedindo perdão pelos pecados, buscando ajuda se você não está conseguindo romper com aquilo. Se posicione. Primeiro ponto para você é se reposicionar. Segunda coisa que você tem que fazer para combater a tristeza que você está tendo, agora você vai o quê? Mude a atmosfera. Você está naquela atmosfera triste. Normalmente uma situação que o Senhor deixou a gente triste, a gente vai ficando triste, Se brincar, parece que o céu fica cheio de nuvens escuras, a gente quer se trancar no quarto, quer ficar ficar trancado ou alguma coisa desse tipo. Depois que você identificou, faz análise, por que eu estou triste? Fez análise, agora se reposicionou, agora muda a atmosfera. Já identifiquei, já sei que é isso, eu vou dar a volta por cima, eu vou conseguir ajuda, eu não vou viver dentro desse trauma, eu não vou viver dentro dessas feridas, eu vou dar a volta por cima. Se reposicionou, agora muda a atmosfera. Coloca alguns louvores alegres, coloca algumas canções que falam de Deus e que te deixem alegre, aquelas canções que te botam para cima. Nesse momento você muda a atmosfera, coloca músicas alegres, louvores alegres, canções que fortalecem o seu coração. Se o teu problema é uma doença na sua vida ou na vida de alguém que você ama, que está te entristecendo, aquela doença está te entristecendo, coloca canções e vai ouvir palavras que falam de cura. Se a tua questão é tristeza por causa de medo, você está com medo de uma situação na sua vida ou de alguém que você ama, coloca canções que falam de coragem e leia e confesse textos bíblicos que falam de coragem, que falam que você vai vencer, que você é mais que vencedor. Se você está triste por falta de fé, alguma situação está minando a sua fé, ouça louvores que cantem fé, confesse palavras de fé, leia textos bíblicos que falam de fé, e assim você vai saindo daquele poço de tristeza e você vai entrando para a luz da esperança. Como a Bíblia diz no livro de Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória o que me dá esperança. Se você está triste por causa de enfermidade, por causa de medo, por causa de dificuldades, por causa de frustrações, se você está triste por coisas assim, você ficar pensando nessas negatividades só vai piorar. Sabe o que você faz? Quero trazer à memória o que me dá
esperança, está lá no livro de Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Se não me falha a memória, é o verso 21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, vai lembrando de coisas que te animam, que te tiram daquela tristeza, que te tiram daquele momento de angústia. Vai cantando força, fé, esperança. Vai citando versos bíblicos de força, fé e esperança. Vai se reanimando no Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30 que o Davi, quando o povo pegou em pedras para matá-lo, porque eles achavam que a culpa era do Davi, do rei Davi, porque a cidade de Ziclag tinha sido invadida e as mulheres e os filhos dos soldados e do povo tinham sido levados escravos pelos amalequitas. O povo queria apedrejar Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel 30, no verso 5 e verso 6, porém Davi se reanimou no Senhor. Davi foi começando a ficar triste com toda aquela situação, o povo ameaçando de matá-lo a pedrada, quando de repente a Bíblia diz, mas Davi se reanimou no Senhor. Então você tem que buscar coisas para se reanimar, para sair desse momento de tristeza. Então você identifica, você reconhece, você agora se posiciona, você muda a atmosfera, confessando versos bíblicos, lendo a Bíblia em textos que vão te reanimar, e ali você vai saindo daquela tristeza. Uma coisa que vai te ajudar muito, muito mesmo, eu tenho no meu computador uma pastinha separada com vários versos que eu mesmo selecionei à medida que eu vou lendo a Bíblia, versos meus prediletos sobre um determinado assunto. Então o que acontece? Você está triste e você identificou que é por causa de uma doença na sua vida ou de alguém que você ama e você está triste por isso. Sabe o que você faz? Coloca lá na busca do Google versos bíblicos que falam de cura. E aí você vai lendo e confessa aquilo. Você está lá no momento de crise financeira, dificuldade, um momento tão ruim que está te deixando muito triste, com muitas dívidas. Aí você busca lá versos bíblicos para sucesso na vida financeira. Um exemplo, estou apenas dando exemplos para você. Aí você pega aquela listinha, leia atentamente, confesse aqueles versos que você está lendo. Versos bíblicos contra o medo. Aí vai sair uma listinha lá, você leia. E aí você vai lendo em voz alta e aquilo vai alimentando você como um remédio. Literalmente como um remédio. Isso vai fortalecendo a sua vida. Agora você que está em depressão, que de repente está até tomando medicação para depressão, presta atenção no que eu vou te falar. Esses pontos que eu disse aqui vão te ajudar também. Esses pontos também podem te ajudar. Se reposicione, mude a atmosfera, coloque canções, louvores alegres, se reposicione, leia versos de esperança, de força, de ânimo e assim por diante. A sua chance também vai ser muito grande. De repente, é até isso que estava faltando para você largar a vida depressiva, para você largar esse estágio de depressão. No entanto, só deixe de tomar o remédio se um médico falar para você. Automaticamente, você pode chegar e falar, doutor, eu estou me sentindo tão bem, eu ando me sentindo bem. Ele não sabe, mas é por causa desse reposicionamento, é por causa dessa forma que você está agora aprendendo comigo, que você está combatendo aqueles momentos de tristeza. E aí, você pede para ele diminuir aos poucos. Ele vai diminuindo e você vai se reencontrando e você vai saindo daquele poço de tristeza e entrando em um lugar de vitória em Cristo Jesus. E aí, cumprindo a palavra que diz que a palavra de Deus é a nossa cura. E você vai entrando dentro dessa atmosfera de cura. Agora olha só isso. Provérbios 15, verso 13. O coração alegre formoseia o rosto, mas o coração triste é abatimento. Por isso que você tem que identificar por que você está triste, para você então romper isso na sua vida. Provérbios 17, verso 22. Provérbios 17, 22. A alegria é vida, mas estar sempre triste é morrer aos poucos. A alegria é vida, mas estar sempre triste é morrer aos poucos. Por isso, rompa com a tristeza na sua vida. Viver triste, estar sempre triste, não é coisa de cristão.
A palavra do Senhor diz que na mão do Senhor há abundância de alegria. Aonde está essa abundância de alegria? Na mão do Senhor. A palavra de Deus também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. São muitos os versos que eu poderia te citar aqui, mas por hoje basta. O que eu queria ensinar para vocês é: identifique a partir de agora por que você está triste. Combata isso, para você poder viver cada vez mais livre em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.